policial dedicado, que age antes de pensar e não descansa enquanto o problema não for resolvido, seja uma peça, um traficante ou até sua própria corporação. Mas existe um grande problema, porque mesmo causando várias mudanças, mesmo prestes a se tornar o próximo capitão do BOP, ele nunca teve chance de sobreviver, já que desde seu primeiro dia como aspira, Neto começou fazendo de cara aquilo que ele mais sabia: mostrar serviço. Tanto que no momento que foi colocado na oficina para ajudar a levantar as viaturas, mesmo falando pro Fábio que ele não entendia nada de carro, ele rapidamente encarou isso como sua missão e começou a dar ar duro para fazer tudo ali funcionar, se recusando a tomar cafezinho e dando ordens para que eles colocassem a viatura na rua até o fim do dia. O problema é que nunca tinha peça o bastante, e quando tinha ela, sempre vinha com algum defeito. E se o sonho era subir na PM, ele sempre daria um jeito de fazer o seu melhor, mesmo nas piores condições. Por isso, mesmo de folga, ele vivia treinando com sua arma, apesar de ainda não ser um soldado de campo. Ao contrário do amigo que apenas estudava e concentrava sua vida entre a polícia e seu sonho de se formar em direito. E ele até chega a avisar o Matias o perigo que é subir a favela para fazer um trabalho, sendo um policial, mas ele não dá bola e diz que ninguém ali iria suspeitar. E se o Matias tinha uma grande inocência com sua faculdade, o Neto tinha o mesmo com a polícia. Porque mesmo anotando peça por peça do que estava faltando na unidade, com seus mecânicos e até brigando por conta de um carburador, ele não fazia ideia do quanto o buraco era mais embaixo. Já que na hora que um dos soldados fala que o motor de uma das viaturas havia sido trocado por uma outra guarnição, ele fica indignado dizendo o quanto aquele furto era um crime militar. E o pior ainda, aquilo era considerado normal pelos dois soldados, como se fosse só mais um dia de trabalho, falando para deixar isso pra lá e nem se importando com suas reclamações. Mas o Neto não podia ver algo tão desonesto e deixar isso passar. Por isso ele reclama do furto com um dos comandantes, que pede para ele abrir queixa mesmo sabendo que não daria em nada. E seu descaso fica ainda mais na cara quando ele pega a lista do que estava faltando na oficina, e quando o Neto não tá olhando, ele simplesmente amassa e joga fora. E se o Oliveira não ia ajudar, então talvez alguém que conhecia tão bem o sistema quanto ele pudesse dar um jeito. O problema é que o Capitão Fábio já não tinha mais essa moral toda, pois apesar de levar o Neto para uma autopeças, o lugar estava cercado de carros rebocados. Ele confronta o marimbondo que estava passando a caneta em todo mundo, chega até a ligar pro Capitão Oliveira, mas nada adianta. O esquema já era dos caras, e se alguém tentasse mexer, só ia dar mais merda. Sem peças e com sua confiança na corporação cada vez mais indo pro espaço, Neto se recusava a levar essa injustiça para casa. Ele via dinheiro envolvido por todo lado, parceiros sendo impedidos de tirar férias mesmo estando no direito, e se não fizesse algo, mais ninguém ia fazer. Eu confio nele, senhor. Eu tenho certeza que foi tentativa de suborno. Só que os caras sabiam muito bem como encobrir os rastros, e dentro do sistema, acusações sem prova não valiam nada. Então ele decide contra-atacar, usando o sistema contra o próprio sistema. E o que é engraçado é que ele pede logo pro Fábio participar. Não porque ele iria ganhar algo nisso, mas pelo simples prazer de ajudar a corporação. Uma corporação onde uns sempre aproveitam para passar por cima dos outros, e que o Neto, mesmo passando a conhecer, ainda parecia não ver toda a verdade. Tá de sacanagem, o cara sobe o morro pra pegar dinheiro, meu Ô irmão. Neto, tu é um anjinho mesmo, meu irmão. Tu não sacou que só a batama do comandante é que sobe o morro toda semana? E mesmo com o Fábio recusando ajudar, o esquema já estava pronto. Por isso ele coloca seu grande mecânico para dar uma carga na moto e agir da forma mais profissional possível, enrolando ao máximo até que o Matias já tivesse pego o arrego do bicho e suas peças novas estivessem bem na sua frente. Afinal, ele cumpriria sua missão, consertaria as viaturas e finalmente sairia da oficina que tanto detestava. Mas é claro que não era assim tão fácil. E com o Matias rebaixado para a cozinha, assim como o soldado Paulo, seu melhor mecânico, o sonho de sair da oficina teve o mesmo destino daquele papel. Foi jogado fora. Já que, por mais que suas ações fossem nobres, Neto nunca calculou direito onde estava pisando. Para uns podiam ser apenas uma ida à cozinha, agora para outros era a favela e um tiro no meio da fuça. Só que o Fábio ainda não sabia disso. Ele só sabia que precisava ir à favela, combinando com os outros PMs que o morro estaria tranquilo e que até daria para rolar uma graninha desde que o Aspira não ficasse por perto.
o que não dá tão certo, já que no meio do papo, o Neto já chega com um fuzil preparado pro serviço, enquanto o Geraldo tá só com uma pistola. E apesar de parecer um exagero, quando o Fábio é levado e ele precisa subir o morro para resgatar o amigo, aquele fuzil é tudo que ele tinha. Ele até podia ter esperado, pensando melhor e entendido a situação, mas ele não é esse cara. E para quem já se preparou por tanto tempo, ele não ia perder a chance de atirar. O problema é que isso teve um preço. Eles tiveram que correr, outros foram baleados, e até a munição do seu parceiro já tinha acabado. Se não fosse o Bop, ali ele teria virado só mais um corpo no chão. E por ver homens de farda muito mais preparados que você, que encaram um crime de frente e não tem medo de ir pra guerra, você já sabe para qual batalhão quer fazer parte, se inscrevendo no curso e percebendo que o treinamento é diferente de tudo que já tinha visto na vida. Porque bastou o amigo dormir por alguns segundos para ele já estar com uma granada na mão, sabendo que qualquer cochilo e o turno inteiro seria explodido. E até quando ele foi posto de xerife, foi só perguntar o tempo que ele gostaria para o almoço da turma que mandaram essa. Quanto tempo o senhor quer pro turno almoçar, xerife? 10 minutos tá bom, senhor. Xerife! É um brincalhão. O senhor é um fanfarrão, xerife. É brincadeira. Os senhores têm 10 segundos pra almoçar. E vivendo almoços de joelhos, treinamentos tão intensos e corruptos pedindo pra sair, só aqueles com uma força e resistência absurdas conseguiam seguir em frente. Algo que não faltava no Neto, porque seja no seu apartamento ou no curso, seu sangue nos olhos o faziam se destacar de todos ali. E se o Nascimento precisava de um sucessor, talvez já tivesse encontrado. Mas se de um lado sobrava força e coragem para sair metendo bala, do outro faltava calma para chegar na surdina. E isso fazia o Neto cometer uma série de erros bobos. Porque quando foi pra prática, mesmo com seu capitão mandando ele esperar e voltar, Neto já foi pra cima achando que um deles estava sozinho, sem perceber que os tiros que vinham de todo lado, já que numa guerra, atitudes como essa podem custar vidas. Tira essa roupa preta. Tira essa roupa preta que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque! E se o Nascimento ficou em dúvida se realmente tinha feito a escolha certa, Neto, mesmo depois do erro, jamais duvidou de si mesmo, nem do uniforme que vestia. A caveira já não estava só na farda, estava tatuada na pele e nos olhos, toda vez que comandava uma operação para abrir caminho pro Papa. Só que existem coisas que a gente não controla, como uma decisão simples de apoiar um amigo, a ir a uma entrevista já é o bastante para trocar de destino. Você visita a favela, mas existem horas que ela quem decide bater na sua porta. Pois mesmo nos arredores, a violência não tem fronteiras. Ela ultrapassa, porque você está em guerra. E antes de tudo, precisa aprender a calcular o espaço. Entender que finais sempre podem ser precipitados. Ainda mais para quem sempre foi um. E mesmo que sobrevivesse, quem tanto investiga também é passado. Num dia é faca na caveira, no outro, tiro nas costas. Porque na guerra, convicção sem cálculo é só outro jeito de morrer.